Quem ainda realmente tem chances de conquistar o acesso, quem tá na briga pelo título da Série B e quem tem chance de escapar do rebaixamento. Cara, os jogos dessa rodada já mudaram algumas coisas na tabela, você vai entender tudo. Agora temos um novo líder, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos de Jogo Cunha mais uma vez aqui, primeiramente para agradecer que nós batemos os 94 mil inscritos. Vamos para 95 mil agora, você que não tá inscrito, cara, se inscreva. Eu sempre falo aqui no canal, cara, às vezes parece, né, mais do mesmo, pedir para vocês se inscreverem e tudo mais, mas é muito importante a sua inscrição no canal, é a parte mais importante desse canal, é você, cara, então não deixa de se inscrever. Peço desculpas que tá tendo uma obra aqui perto da minha casa, se estiver vazando no vídeo, eu peço desculpas, parece que o cara fica bolado comigo, começa a bater mais forte quando começa a gravar, mas enfim, eu tô bolado com ele, né, mas enfim, rapaziada, deixa a curtida no vídeo aí também, e nesse vídeo a gente vai falar sobre quem tem mais chances de subir. Não é probabilidade não, é quem ainda tem chances tecnicamente de subir na Série B e quem realmente tá brigando por título e contra o rebaixamento, tá? Então, vambora pra tabela da Série B. Já tivemos 2 jogos nessa rodada. O Paysandu empatou com o Cuiabá e o Vila Nova empatou com o Criciúma. Cara, pra quem briga por acesso, foi muito bom isso aqui, tá? Tanto Cuiabá quanto Criciúma tropeçando. Mas vamos começar pela zona do rebaixamento. Com o empate do Paysandu, o Paysandu cada vez mais dá adeus à Série B, né? A situação do Paysandu tá cada vez mais irreversível. Só vai jogar mais 8 jogos e precisa de 19 pontos, né? Então precisa fazer ali de 24 pontos que vai disputar, precisa de 18. O Amazonas que ainda enfrenta o Atlético nesse confronto direto, se o Amazonas perder esse jogo, a gente já pode cravar que esses dois serão rebaixados. Agora, Botafogo, Volta Redonda, Atlético, América ainda estão lutando pela permanência. Então, na minha opinião, desses 4 times aqui, ó, Botafogo, Volta Redonda, Atlético e América, 2 vão cair e 2 vão permanecer. Acho que não sai desses 4 times, sendo que o América Mineiro tá começando aí a voltar a jogar bola, né? O Valentim acertou um pouco esse time do América, o América tá melhorando de rendimento. Então acho que zona do rebaixamento é isso. Ferroviária, Vila Nova, Operário precisam fazer os 45 pontos, mas acredito que façam no decorrer dos jogos que faltam, né? Abre o olho, né? A gente viu o que aconteceu com a Ponte Preta no ano passado, precisa abrir o olho, mas eles estão mais tranquilos em relação a esses outros 4 times que eu falei, e Amazonas e Paysandu já foram de base, né? Mas quem realmente está brigando por acesso ainda? Essa é a grande pergunta desse vídeo aqui, cara. Vamos lá. CRB, eu considero não estar mais brigando por acesso, tá? Já tá 8 pontos de diferença do Atlético Paranaense e sem contar, cara, que o CRB tem aquele detalhe, né? O CRB, ele não consegue desempenhar tão bem fora de casa quanto ele faz dentro de casa. Vou mostrar pra você, cara, a diferença da tabela do CRB dentro de casa e da tabela dele fora de casa. Aqui é a tabela geral dentro de casa. O aproveitamento do CRB é o segundo melhor de toda a Série B. Você vê aqui, ó, o CRB já tem 31 pontos conquistados dentro de casa e quando vai para a tabela fora de casa, o CRB cai aqui para a 4ª pior campanha, só fez 9 pontos, cara. 9 pontos é muito pouco para um time que fez 31 em casa. Imagina se o CRB tivesse vencido 2 jogos fora de casa a mais do que venceu, que nem é um absurdo. Ele estaria ali com 16 pontos, estaria com mais 6 pontos na tabela. CRB com mais 6 pontos na tabela estaria com 46, junto aqui com o Cuiabá e um jogo a menos que o Cuiabá, entendeu? Então assim, esse desempenho como visitante do CRB praticamente mata. Então, eu fecho a porta aqui no Atlético Goianiense, tá? Para mim, esses 9 times aqui ainda brigam por acesso. Mas eu divido em 3 categorias. A primeira categoria, os times que estão sonhando com acesso, né? Atlético Goianiense e Remo. Esses 2 estão sonhando com acesso. Por quê? Cara, o número mágico da UFMG para conquistar o acesso, quantos pontos você tem que atingir? 62 pontos. Dá para subir com 61, dá para subir com 60, mas estamos trabalhando com 62 garantido. Então, esses 2 times precisam de mais 20 pontos, tá? Nos últimos 9 jogos. Então, é um aproveitamento, assim, excepcional. Mais de 70% que eles precisam ter de aproveitamento para conquistar o acesso. Precisam ali, basicamente, de 6 vitórias e 2 empates nos últimos 9 jogos. Só podem perder 1. Então, assim, Remo e Atlético Goianiense estão na briga, mas eles estão ali sonhando com acesso. Ainda é possível, mas é uma briga sensível. Por exemplo, se o Remo perde do Operário aqui nesse jogo dessa rodada e o Atlético Goianiense perde do Atlético Paranaense, os dois já
já tiro a chance de acesso dos dois, para você ver como é sensível a campanha deles, né? Eles precisam de uma campanha quase que perfeita daqui até o final. Então, esses são os times que estão brigando, mas estão sonhando. Chapecoense e Cuiabá, tá? Cuiabá que já jogou nessa rodada, eles estão ali, times que brigam. Então, vamos lá. Dá pra gente colocar o Novo Horizontino nessa conta também. Novo Horizontino, Cuiabá e Chapecoense são times que brigam para entrar no G4. A Chapecoense um pouco mais atrás, né? A Chapecoense ali, ela tá a 4 pontos do Atlético Paranaense, então ela tá numa situação mais sensível. Tem um confronto direto aqui contra o Novo Horizontino nessa rodada, mas o Cuiabá tá na mesma situação da Chape, porque o Cuiabá já tem o jogo dele feito nesta rodada, já tem 30 jogos, então ele tem um jogo a mais que praticamente todo mundo que tá aqui ao redor dele na briga pelo acesso. Se o Atlético Paranaense perde o jogo dele e o Novo Horizontino não vence da Chapecoense, vamos supor, Atlético perde e o Novo Horizontino empata com a Chape. Aí o Cuiabá continua muito firme na briga pelo acesso, né? Porque ele vai ficar a 2 pontos do G4. Mas, por exemplo, se o Novo Horizontino vence, Atlético Paranaense vence os seus jogos, o Cuiabá volta para a estaca da Chapecoense. Então, são times que estão na briga. O Novo Horizontino, ele também está muito na briga, mas um pouquinho mais do que Cuiabá e Chapecoense. Mas ele está na briga, né? Ele tem esse confronto direto contra a Chape, que é muito importante, tá? Para busca pelo acesso do Novo Horizontino. Ele pode entrar no G4 nessa rodada, caso o Atlético Paranaense não vença o seu jogo e o Novo Horizontino consiga vencer a Chapecoense fora de casa. Então, é um time que segue na briga. Talvez é o time que mais tem as chances de furar esse G4 novamente. E aí aqui, cara, a outra categoria que eu considero são os 4 favoritos ao acesso, né? Só que, tá? Se você não percebeu, né, você que acompanha o canal há mais tempo, você tá vendo a gente analisar a tabela, ó, desde a primeira rodada, né? Então, a gente já teve aqui, por exemplo, Curitiba e Goiás em determinado momento, a 7 pontos de diferença pro 5º colocado. A gente já teve 2 times muito destacados, já teve o Criciúma destacado também. Nesse momento, as 4 vagas estão para jogo, tá? O Novo Horizontino, por exemplo, está a 3 pontos do líder. Tá? Então, tá muito achatada a Série B. Se você for ver aqui, o Criciúma, que tem 50 pontos, está na liderança hoje, tem só 8 pontos de vantagem pro Atlético Goianiense, né? Que tá com um jogo a menos. Ou seja, poderiam ser 5 pontos de vantagem pro Atlético Goianiense do líder pro 9º colocado. Então a Série B, ela tá muito achatada, ela tá muito parelha. Então, pode acontecer de tudo. Esse G4 inteiro pode mudar. Eu não acredito que os 4 saiam e a gente coloque 4 novos times aqui, tá? Mas é possível que esse G4 mude, qualquer um deles pode sair. É isso que eu quero dizer. Qualquer um desses times pode perder o acesso se der mole nessa reta final. Ontem eu fiz um vídeo analisando a tabela de cada um. A tabela do Goiás parece ser a mais difícil. Curitiba e Criciúma tem tabelas mais tranquilas e a tabela do Atlético é média, né? Então, o Goiás e Atlético Paranaense tem que abrir mais o olho, porque são times que estão um pouco mais para trás, no G4 mesmo, e porque tem tabelas mais complicadas do que os outros adversários aqui de cima, tá? Porém, tecnicamente, jogando dentro de campo, tá? O Atlético Paranaense vem sendo o melhor time da Série B, tá? O Atlético tá jogando muita bola, então assim, pelo que tá jogando, é difícil a gente pensar no Atlético Paranaense perder o acesso. É possível, tá? É possível, mas jogando dentro de campo, o Atlético tá sendo superior a todos os adversários que ele encontra, praticamente, tá? No jogo contra o Operário teve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim foi melhor e venceu, foi mais eficiente, pelo menos. O Goiás tem tido muita dificuldade de vencer os seus times já desde o início do segundo turno. O Goiás já tá tendo essa dificuldade. O Wagner Mancini parece estar um pouco já saturado lá, né? Tá ali meio bolado nas coletivas, parece que tá meio de saco cheio lá o trabalho no Goiás, mas tá todo mundo focado no acesso, mas não tá mais funcionando como já funcionou no início da Série B. Curitiba e Criciúma são times que estão oscilando, né? A gente vê bem aqui pela tabela deles, né? Não tem uma sequência de vitórias absurdas os dois times, né? Já tiveram, mas nesse momento estão oscilando um pouco mais. Mas ainda assim, cara, eles já têm 50 pontos cada um, né? Precisam de 12 para subir. Eles vão encontrar esses 12 pontos na reta final, então acredito que Criciúma e Curitiba tenham uma situação mais favorável ao acesso. Então, ó, Criciúma, Curitiba e Atlético Paranaense, eu acho que por tabela e por desempenho, Criciúma e Curitiba estão mais tranquilos. O Atlético mais por desempenho do que por tabela. A tabela do Atlético pode complicar ele. O Goiás, cara,
O desempenho e a tabela são muito preocupantes. O Goiás, cara, ele tem 3 jogos, né? Contando esse contra o Volta Redonda. Ele tem também o próximo, na próxima rodada, contra o CRB em casa. E depois ele fecha essa trinca contra o Atlético. Esses 3 jogos são muito importantes pro Goiás conquistar o acesso. Se ele não fizer pelo menos 6 pontos aqui, vai ser muito difícil a reta final, em que o Goiás pega Chapecoense, nos últimos 6 jogos pega Chapecoense, pega Criciúma depois, aí na sequência já pega o Atlético Paranaense. Olha esse nível, são 3 jogos muito difíceis já, para encarar assim em sequência. E se você, cara, se você for pensar no que o Goiás está jogando no momento, não é nenhum futebol que inspira você pensar no Goiás vencendo esses 3 adversários diretos na sequência, né? São 3 jogos muito pesados, com pouco tempo de recuperação, contra 3 dos melhores adversários da Série B do momento. Isso é até a 35ª rodada. Se a gente for ver a 36ª, o Goiás já pega o Cuiabá fora de casa, depois na 37ª não respira, pega o Novo Horizontino e fecha contra o Remo fora de casa lá em Belém. Então a sequência do Goiás final é muito difícil, por isso que eu falei que os próximos 3 jogos são muito importantes pro Goiás. Mas, vamos ver, né? Vamos ver pra você quem é que você acha que vai subir na Série B, cara. Temos jogos muito importantes nessa rodada e a gente vai continuar falando sobre tabela de Série B e live também. Não deixa de se inscrever porque à noite a gente vai ter live. Mas antes da gente fechar o vídeo, vamos para as nossas apostas da KTO. Você que gosta de fazer sua fezinha, a hora é essa. KTO patrocina o nosso canal e eu sempre falo pra você, cara. Você que faz suas apostas em outras casas de apostas, nada te impede de fazer a sua conta na KTO também através do link que tá na descrição aqui e tá nos comentários também. Primeiro comentário para você fazer o link para pegar essas promoções da KTO. Você vai ter acesso a essas promoções fazendo a conta através do link. E essa é a promoção da semana que eu tô mais destacando. Tem várias outras promoções. Depois você entra no site da KTO e vê todas essas promoções. Tem muita promoção você fazendo a conta através do link. E aí, essa é a promoção que eu tô mais destacando. Eu já usei, tá? Você tem R$25 grátis para você apostar no Campeonato Brasileiro. Basicamente é isso. Você faz uma aposta múltipla de no mínimo 3 seleções. E aí, se você perder, você tem a chance de novo. Eu já peguei ali no dia 1º, se eu não me engano, eu peguei essa promoção. E aí no dia 5 vai até o dia 5 de outubro, né? Vai até essa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já peguei, tá? Essa aposta, eu vou mostrar pra vocês exatamente como ela funciona, porque acabou que eu perdi, né? Aqui, ó, vou em minhas apostas aqui, ó. Eu perdi a aposta, tá vendo? Olha aqui, essa aposta, essa tripla que eu fiz aqui, ó, Fluminense, Mirassol e Botafogo, eu fiz nessa promoção. Fica aqui, ó, fica escrito aqui, ó, aposta R$25, chance extra. Eu perdi. Aí como é que funciona? Eu ganhei de novo esses R$25 pra tentar de novo. E aí eu apostei na HD do Cruzeiro aqui em cima, ó, tá vendo? Aí fica assim, ó, aposta R$25, aposta grátis. E eu ganhei. Então eu recuperei meu dinheiro por conta desta promoção da KTO, que é muito boa. Então você, cara, que gosta de fazer sua fezinha, faça na KTO também. Você tem R$25 ali sem risco para você apostar na KTO. Então isto é muito, muito, muito importante para você, tá? Mas antes da gente fechar o vídeo, vamos fazer a nossa aposta na Série B também, né? Dos jogos de hoje. A gente tem ali, ó, Curitiba e Avaí, CRB, Avaí, Curitiba e Botafogo. Cara, eu vou fazer uma fezinha nos dois, cara. Vou fazer uma dupla, Curitiba e CRB. O CRB é um mandante absurdo e o Curitiba sabe que tem que vencer desesperadamente o time do Botafogo. Eu vou colocar, a nossa odd ficou R$2,91. Eu vou colocar aqui R$16. Vou colocar nesse jogo R$16 e esses quebradinhos 19 centavos. Voltam R$47 no nosso bilhete, né? Então essa é a nossa aposta do dia. Faça sua conta na KTO através do link que tá nos comentários, mas só para maiores de 18 anos. E aposta sempre com responsabilidade, meu irmão. Se inscreve no canal, cara. Mais tarde a gente vai ter live. Toda noite a gente tem live, então ativa o sininho para ser notificado quando a live começar. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.